a gente falar aí a respeito do replante. Bom, gente, o que eu quero mostrar para vocês são duas coisas. Então a planta que eu vou fazer a divisão, que ela é a Coleogyne pandurata, né? Então aquela planta que eu mostrei ali no post, né, foi a planta, é a mesma planta, tá? Só que ali foi a primeira floração dela, né? Então a primeira floração que ela deu conosco. E agora já é uma planta adulta, ela está um pouquinho maior, e então eu vou fazer uma divisão dela e depois fazer aí várias plantas para a gente replantar. Mas o que é bacana? O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma nova mistura de substrato, né? Então uma nova mistura de substrato que está sendo utilizada. E essa nova mistura de substrato ela é muito flexível e a gente consegue trabalhar com ela com vários tipos de orquídeas, dependendo aí só a gente ir mudando a concentração dos ingredientes, né? Então é uma nova mistura, algo bem interessante, bem bacana, e eu acredito que vai ser muito legal aí para vocês conhecerem essa nova mistura. Tá joia? Mas vamos lá, vamos mostrar primeiro a planta aqui como que ela tá hoje. Então aquela planta que eu mostrei para vocês, que eu coloquei no post, é uma Coleogyne pandurata. E é essa planta aqui, ó. É a mesma planta, exatamente essa planta, né? Olha só o tamanho que ela tá hoje, né? Então essa daqui é aquela mesma planta que está ali naquele post, só que ela cresceu um pouquinho mais, né? Então hoje ela já está aí, olha o tamanho dessa planta. O que eu vou fazer com ela aqui? Eu vou dividir essa planta, porque ela tem aqui uma frente que ela está comportada dentro do vaso, que é essa parte de trás aqui, olha, ela está comportada dentro do vaso, porém eu tenho essa frente aqui, ó, que ela já saiu do vaso, ela está totalmente fora do vaso. Então eu vou tirar essa frente aqui para fazer o replante e a divisão dessa frente. Não vou mexer nessa parte traseira aqui da planta. Então só vou, porque como ela tem duas frentes, né? Duas frentes não, ela tem aqui mais de duas frentes. Ela tem uma, duas, aqui na parte de trás ela tem três frentes. Três frentes. Então eu vou tirar essa parte da frente, que tem duas, três frentes também, e vão ficar duas, três frentes para a parte de trás, tá joia? Então eu vou fazer uma divisão nela, exatamente tirando essa parte aqui, ó, que está pendurada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né, o que eu tenho que fazer? Esterilizar a ferramenta. Então só te pedir ali o maçarico, por favor, e uma faca, tem uma faca aí. Então primeiro, o que a gente faz, né? Esteriliza, né? Esse é o primeiro passo que a gente faz, né? Como ele é muito grosso, não vai dar para eu cortar com a tesoura, eu vou ter que serrar ele. Então o que a gente faz? Aí primeiro você pega uma ferramenta aí de corte, esteriliza ela. Se você tiver não tiver um maçarico como esse, você pode utilizar também o fogo, a chama do fogo, né? A chama de um isqueiro, né? Só que o isqueiro aí você talvez vai gastar um pouco mais de tempo, mas também você pode utilizar a chama do fogão, né? Para fazer isso daqui. Como você tendo um maçarico, é muito mais prático, né? Para fazer, esquente bem, né? Porque aí ele já faz meio que uma cauterização na hora que você faz a divisão e pronto, né? Pelo menos aí já tem de alguma forma uma ajuda na cicatrização. Bacana? Então aqui já está feito, esquentei ela muito bem e agora eu vou cortar aqui onde que eu desejo. Pronto. Ó, sai até uma fumacinha. E eu passo a faca ali, né, mais de uma vez, não só corto, mas como eu passo a faca, a lâmina da faca quente, né, a lateral da faca sobre a ferida, para justamente queimar ali, né, para que, como se fosse assim uma cauterização sendo feita, tá joia? Agora essa parte aqui, ela tá solta, ó. Então agora ela tá cheia, as raízes entraram aqui no meio, então tem que tomar um cuidado para não quebrá-la, né? Porque muitas vezes você vai quebrar aonde que você não quer fazer a divisão, né? Então você tem que tirar e puxando ela com cuidado para sair aonde você quer que saia. Então ela vai sair metade da planta aqui. Ela já soltou praticamente toda. Só tem algumas raízes aqui que elas estão presas. Pronto. Então a parte que foi dividida está aqui, ó. Então essa parte que eu vou replantar ela, vou dividir ela e vou replantar.
Tá joia? Olha só. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Agora eu tenho que ir mexer nessa planta. Essa planta que eu tirei, deixa eu só colocar ela aqui. Essa planta que eu fiz aqui, essa divisão, ó, como que ela tá? Ainda tá uma planta grande. Então depois eu vou replantá-la e colocá-la aqui no centro do vaso, para que ela possa crescer e se desenvolver. Bacana? Então essa daqui eu vou mexer depois. Agora eu vou... Deixa eu só... Agora fiz a bagunça aqui, que a gente sempre sabe que faz um pouco de bagunça o replante, né? O que eu vou pedir agora, deixa eu ver... Não precisa. Vamos só pegar aqui para a gente tirar um pouco da sujeira. Deixa eu só terminar de fazer a sujeira aqui. Agora aqui o que eu tenho? Olha, tá aqui a planta. O que eu faço agora? Pega a canela para mim, por favor, e o pincel que tá ali. Então a planta que eu cortei, aquela que eu cortei, aonde foi feita a divisão, eu vou passar canela, né? A canela, o que ela é? Ela é um bloqueador, então ela vai bloquear ali a ferida, evitando que ela entre bactérias ou entre fungos, tá joia? Então aqui é onde que eu fiz a divisão, eu passei canela. Agora aqui, nessas outras divisões aqui, essa que eu fiz aqui agora, também já passo canela. E agora vamos dar uma limpada nesse daqui. Então vocês vejam, aqui. Agora então aqui a gente vai quebrando, vai fazer mais sujeira mesmo, né, normal. E vamos limpar aqui o substrato. É só ir batendo com cuidado, porque ela está úmida, né? Então o que é interessante? Se a planta estiver seca, você molhe, né? Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Isso. Se a planta estiver seca, você molha a planta, né? Essa planta aqui, ela já está úmida, porque eu reguei essas plantas ontem à noite. Então a raiz dela está muito úmida. Então o substrato acaba soltando com facilidade e você não quebra a raiz da orquídea. Você só dá uma limpada nela. Celogine não tem muito problema, você não precisa lavar, tem que lavar. Eu não lavo, tá? A não ser que a planta esteja doente, esteja com algum problema, aí sim eu lavo. Caso contrário, eu só molho o substrato e vou e faço essa limpeza, né? Olha só. Vou tirando o substrato velho. Como ele está molhado, já sai praticamente todo, ó, vai soltando o substrato. Então, aqui, olha, a planta está aqui, foi passada a canela, aqui é onde que eu fiz a divisão dela, e a planta está aqui agora. Agora eu vou pensar como eu vou fazer a divisão dessa planta, tá joia? Então, agora sim, por favor, só jogar fora ali. Que agora vem a segunda parte. Bom, como que eu vou dividir essa planta, né? Então, normalmente eu deixo quando é a frente, deixo 3 bulbos. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 bulbos. Então eu vou fazer uma divisão aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3 bulbos, vou fazer uma divisão aqui. E vai me sobrar 6 bulbos, né, que são as traseiras. Então a traseira eu também vou deixar 3 bulbos na traseira, tá? Então aí eu vou ter 4 plantas aqui, sendo 2 com frentes e 2 com traseiras. As traseiras normalmente demoram um pouco mais para rebrotar, mas as frentes elas dão continuidade e aí muitas vezes já em pouquíssimo, na próxima estação, ela já vai ter floração. Provavelmente esse ano essas plantas não floresçam, justamente por a questão da divisão, tá joia? Então vamos lá agora, de novo, pegar a faca de novo, porque o rizoma é muito grosso, eu não consigo cortar o rizoma com tesoura, a não ser que sejam aquelas tesouras mais fortes, né, mais grandes, maiores que você tenha, né, as tesouras maiores, aí talvez você consiga cortar, mas nessas tesouras menores que a gente usa normalmente, você não consegue cortar. Ele é muito grosso e você vai ficar ali 2 horas tentando cortar e não vai conseguir. Então eu prefiro já ir direto com a faca e pronto. Então vamos lá, então vamos esquentar bem. Deixa eu até aumentar um pouquinho a chama aqui, ó.
O porquê de esquentar? Para você esterilizar, né? Você esteriliza o instrumento para fazer como se fosse uma cirurgia, né? Então você vai fazer, tá esterilizando ele e vai fazer a cirurgia da sua planta agora. Pronto. Então agora tá feito. Esquentei ele. Vamos lá fazer os cortes. Então, como eu falei para vocês, 3 bulbos, então 1, 2, 3 bulbos. Faço a divisão aqui. Como eu falei para vocês, eu passo a lâmina. Aqui na segunda, ó, 3 bulbos também. Então vou fazer a divisão aqui. Passo a lâmina. Ela já ficou fria. Ela esfria rápido, né, gente? Não tem jeito. E aqui você volta a esquentar de novo. Não tenha preguiça, tá, gente? Isso vocês precisam fazer. Esfriou, tem que esquentar de novo. Não adianta você ficar só passando a lâmina fria. Esquenta de novo. Pronto. E agora a última divisão. 1, 2, 3. Essa divisão ela vai ser feita aqui. O pessoal tá aqui, amor, que nem respira. Então vamos lá, ótimo. Não coloca nenhum comentário. Ótimo. Então agora aqui eu vou passar a canela, tá? Onde que fez todas as divisões, vamos passar a canela. Então passa a canela, pode passar com vontade, não tenha dó, né? Porque a canela ela faz um bloqueio, né? Então ela bloqueia justamente para que não entre, né, nenhum tipo de vírus, bactéria que venha aí danificar essa nova planta, né? Porque essa divisão que a gente fez aqui, ela é uma nova planta, né? Então agora eu tenho que protegê-la para que ela não tenha nenhum tipo de problema no futuro, ok? Então tá aqui. Todas as divisões aqui, todos os cortes já foram esterilizados. Bacana? Então deixa eu só deixar isso daqui do lado. Pronto. Então aqui eu tenho, olha, uma planta aqui com 3 bulbos, uma segunda aqui com 3 bulbos também. Aqui eu já tenho as traseiras, né? Então aqui uma traseira também com 3 bulbos, né? Mas ela tem 3 bulbos, mas é uma traseira. E aqui uma traseira sem flores, sem folhas, né? Que também tem 3 bulbos. Então a possibilidade delas rebrotar também é grande. Então isso daqui a gente vai utilizar. Eu vou fazer o plantio agora de pelo menos 2 plantas, tá? Então vamos deixar essas plantas de lado aqui, pelo menos um pouquinho agora. E eu quero mostrar para vocês agora o substrato que eu vou utilizar, tá? E então eu vou falar um pouquinho a respeito desse substrato. O substrato que a gente está utilizando agora dentro do cultivo, pelo menos a gente já está utilizando isso já tem quase um ano, né? Então muitas plantas aí já têm sucesso, a gente já vê isso dentro também nas exposições e muitos orquidófilos já estão adotando, tá? Então é uma mistura onde que a gente utiliza casca de pinos, né? Então a casca de pinos, a gente utiliza ela normalmente, né? Então a casca de pinos é a número 2, então é aquela casca de pinos normal, né? Então que a gente utiliza normalmente. Normalmente essa casca de pinos ela já vem misturada com um pouco de carvão. Em torno de 10% dela vem com carvão, tá? Então essa daqui é a número 2, então ela já vem com carvão. A número 1, que é aquela pequenininha, aquela lá normalmente ela vem sem carvão, mas essa, a número 2, que a gente usa para as orquídeas maiores, ela já vem pelo menos com 10% na mistura acrescentada de carvão, tá joia? Aí a gente mistura com casca de arroz carbonizada, né? Então aqui a casca de arroz carbonizada. Então na verdade são 4 ingredientes, 5 ingredientes, né? Então a gente tem a casca de pinos com um pouquinho de carvão, a casca de arroz carbonizada, e aí um outro elemento é a turfa com perlita, né? Então essa turfa aqui ela já vem misturada com perlita. É 50% de turfa e 50% de perlita. Então vocês vejam, é a casca de pinos que a gente já utiliza normalmente, casca de pinos que ela vem acrescentada de carvão, 10%, casca de arroz carbonizada, e a turfa com perlita,
Bacana? Agora vamos para a mistura. Como é que a gente utiliza, né? A gente pode fazer a mistura, a proporção aí que a gente quer, né? Uma proporção mais seca, uma proporção mais úmida, né? Vai depender muito do tipo de planta que você vai utilizar. Eu utilizo normalmente uma mistura, coloco seis partes, né? Então 6 partes de casca de pinos com carvão. Então como é que eu faço essa medida? Eu pego um pote de sorvete, né? Uma caixa como essa e coloco 6 partes de casca de pinos com carvão, coloco 2 partes de casca de arroz e 2 partes de turfa com perlita, tá? Então vamos repetir. Isso é a mistura que eu uso, tá? 6 partes de casca de pinos com carvão, 2 partes de casca de arroz carbonizado e 2 partes de turfa com perlita, tá joia? E aí eu faço essa mistura. Vou colocar aqui do lado. É uma mistura que eu não preciso molhar, eu posso fazer ela seca, olha só como é que fica. Então essa é a mistura, ó. Fica dessa forma. Fica a casca, vocês vão ver aqui, ó, dá para ver a casca de arroz, dá para ver a turfa, dá para ver a perlita e mais a casca de pinos, tá? É uma mistura que você não precisa molhar, então a praticidade é essa, você consegue trabalhar com ela, mesmo ela seca, você consegue trabalhar ela. Você só vai misturando, porque o que acontece? Como a casca de pinos ela é grande, ela acaba ficando por cima. Então quando você vai pegar para colocar no vaso, você faz essa mistura, né? Você mistura e já vai colocando dentro do vaso e fazendo o plantio da sua planta, tá? Essa é um substrato que está sendo muito utilizado atualmente no cultivo de orquídeas, tá? Até mesmo alguns cultivadores que cultivam catleias, eles acabam colocando um pouco mais de casca de arroz. Quando a gente vai cultivar algumas plantas que gostam de um pouquinho de mais umidade, você coloca um pouquinho mais, equilibra ali a turfa e a casca de arroz. Então, que nem no meu caso, eu coloco 6 partes da casca de pinos, então eu coloco 2 de cada de casca de arroz e da turfa. Então eu tenho um certo equilíbrio. E aí eu faço esse trabalho. São plantas que, de repente, aí plantas terrestres, então aí você pode diminuir um pouquinho aí mais a casca de pinos e, de repente, colocar até a casca de pinos número 1 e fazer essa mistura para o plantio, tá joia? Então o que é interessante? Que você pode adequar esse tipo de plantio, esse tipo de substrato para vários tipos de orquídeas. E aí você vai testando o que é o melhor para sua orquídea, tá joia? Esse substrato aqui eu já estou utilizando ele já na maioria das minhas plantas, né? E eu tenho tido um resultado muito bacana, né? Um resultado bem interessante, principalmente de crescimento das plantas, de floração e de enraizamento. É lógico que isso ainda é um substrato que ele está sendo testado, que eu falei para vocês. Ele começou a ser utilizado ano passado, mas num primeiro momento ele está dando um resultado muito bacana e é um substrato que eu acho que vale a pena aí vocês poderem testar aí também em algumas orquídeas, né? Como eu fiz aqui, eu fui testando em algumas plantas, achando a medida correta, que seria o ideal para minha planta, né? Para as plantas que eu quero cultivar, e a partir daí eu fiz a minha mistura. Então a minha mistura hoje eu utilizo 6 partes de casca de pinos com carvão, 2 de casca de arroz e 2 de turfa com perlita, tá joia? Faço a mistura. Pode ser seca, né? É diferente da quando a gente mistura turfa com casca de arroz, que tem que ser molhado, né? Para fazer a mistura, senão a casca de arroz cai toda e a gente quebra todo o esfagno. Aqui não, eu posso trabalhar com ela seca, né? Então é bem bacana e é bem prática, né? O que você faz? Ter uma caixa, porque aí você já prepara esse substrato e deixa ele pronto. Na hora que você vai utilizar, dá mais uma misturada nele e já começa a utilizar nas suas plantas, tá joia? Então esse daqui é o que eu queria mostrar para vocês hoje, que é essa mistura que a gente está utilizando agora para o plantio de boa parte das minhas orquídeas, né? É lógico, todas não, mas boa parte das orquídeas que estão em vaso, eu já estou começando a utilizar esse substrato, tá bom? E com resultados, como a gente falou,
bem interessantes com questão de enraizamento, crescimento, brotação e também floração das orquídeas. Bacana? Então agora vamos lá plantar essas orquídeas, né? Então vamos só colocar aqui de lado, vamos ver se eu coloco um espaço ali, vamos... Me dá a celogene grande que eu vou tirar aqui, aí você... Pronto. Então deixa eu só colocar algumas coisas aqui no chão que já não vou utilizar mais por enquanto. Essa daqui depois eu vou replantá-la, né? E agora deixa eu só colocar essas daqui do lado. E vamos agora para o plantio em si, tá? Agora eu vou precisar dessa bandeja. Obrigado. Então eu estou a utilizar aqui um vaso 15, tá? Esse daqui é um vaso 15, vaso de plástico normal, tá? Com os furos no fundo. O que a gente vai fazer? Primeiro, vou colocar o isopor. Então vou cortar o isopor agora. Deixa eu pegar a faca. Vou cortar o isopor. Ele vai aqui para o fundo do vaso, ó. Por quê? Se eu precisar tutorar, se eu precisar colocar um grampo, se eu precisar fixar a orquídea, o isopor já está lá no fundo. Então, em todos os plantios que eu faço de vaso, eu já coloco o isopor, porque se eu precisar, ele está lá. Se eu não precisar, não tem problema, o vaso ficou mais leve. Tá joia? Agora eu coloco a brita, né? Então aqui eu estou usando a brita de construção, a brita normal, então vou colocar. Então aqui eu coloquei já. Então agora aqui tá a brita e o isopor no fundo. Bacana? Então até aqui, ok. Agora vamos pegar o substrato. Esse substrato que eu já fiz, ele já está previamente preparado. Então o que eu vou fazer agora? Pegar uma porção, uma pequena porção dele e colocar aqui. Pelo menos para a gente poder já acomodar a planta aqui. Então coloco só uma pequena camada, olha. Tá? Só coloquei uma pequena camada. E agora eu vou pegar a orquídea. Então vamos pegar essa daqui, que está aqui mais na frente, olha, está aqui a orquídea. Aqui foi passado canela, tá? A traseira dela eu vou encostar no vaso, então vou colocar aqui, ó, encostada ao vaso, né, ó. Então a traseira fica encostada ao vaso, então ele fica aqui, ó, com crescimento, ele vai conseguir crescer pelo menos mais uns 2 bulbos ainda nesse vaso. Então o que significa que pelo menos mais 2 anos, a 2 a 3 anos, esse vaso vai ser aí o suficiente para essa planta, no mínimo de 2 a 3 anos, tá joia? Então agora que eu coloquei ela aqui e acomodei, novamente eu vou pegar essa mistura e vou colocar aqui no vaso. E vou acomodando. Então, aqui, eu gosto de fazer isso tudo dentro de uma bandeja, porque a bandeja me evita que eu faça muita sujeira, né? Sujeira a gente sempre acaba fazendo um pouco. Então eu sempre trabalho com uma bandeja dessas, né? Essas bandejas brancas, né? Que ela me ajuda bastante aí para que eu não faça muita sujeira. Então a planta aqui, ó, já acomodou a planta, ela tá aqui. Só que ela fica um pouquinho solta. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um arame, tá? E fazer um grampo, porque eu coloquei o isopor lá no fundo, certo? Então eu vou fazer um grampo para prender a planta. Então, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Então foi feito um grampo, ó, com o arame. Então ele ainda ficou um pouquinho grande, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. E agora eu vou prendê-lo aqui. Pronto. Agora, ó, ela tá firme, ó, tá? Então o que é interessante? Que eu vou fazer um outro grampo, ó. Um outro grampo. Vou pegar no rizoma de novo, no outro rizoma que ela tem aqui, uma parte aqui. Pronto. Olha aí, a planta tá fixada, tá bonita, ó, não vai sair. E aqui a planta ela tem as frentes aqui para ela crescer.
e já aqui já no novo substrato e já no novo vaso dela, ok? Então eu vou fazer mais uma planta, mais uma para a gente deixar aqui da mesma forma, mostrar para vocês aí, para quem não conseguiu acompanhar. Então vamos novamente todo o processo. O vaso 15, tá aqui. O isopor, então eu vou cortar um pedaço do isopor. Ah, uma dica. Nunca coloque um isopor muito fino, coloque sempre ele um pouco mais grosso, porque senão o grampo não tem como segurar. Se ele for muito fininho, o grampo não segura. Então tem que ser um isopor com uma largura um pouco maior, porque aí o grampo consegue segurar, tá joia? Então olha aqui, ó. Isopor no fundo do vaso. Brita. O que é importante também? Você colocar uma boa quantidade de brita. Por quê? Porque essas plantas são plantas grandes. Então, se você não tem peso, ela pode tombar quando você estiver regando, né? Então é bom você colocar também um pouco de isopor. Então tá aqui, ó, de brita, né? Coloca o isopor, coloca a brita, então tá feito. Agora eu pego um pouquinho, uma camada pequena, faço uma pequena camada com essa mistura de substrato que eu falei para vocês. E agora eu vou plantar mais uma planta. Olha ela aqui, ó. Então aqui é uma outra frente, essa daqui, então eu plantei uma frente, agora eu estou plantando uma segunda frente. Da mesma forma, vou acomodar ela no canto do vaso, né? Então vai ficar aqui, ó. A traseira dela vai ficar encostada no vaso, então tá aqui encostada, tá joia? E aqui eu vou agora completar com o substrato. Então vamos colocá-la aqui. Então já vi mais ou menos qual que é a posição que ela vai ficar. E agora é só pegar o substrato e ir completando no vaso. E aqui vai você vai dando uma compactada no substrato, né, com o dedo, com um pedacinho de pau, da forma que vocês preferem ou gostam mais de utilizar no seu dia a dia, para fazer o plantio. A planta está acomodada aqui, ó, já estou acomodando ela, já foi se acomodando, ela já foi ficando do jeito que eu queria. Então agora, ó, a planta tá aqui. Só que como eu falei para vocês, ela tá mole, ó. Ó, ela tá balançando, ó. Se eu pegar nela, ela sai. Então o que eu vou fazer agora? Da mesma forma, vou pegar um outro arame, ó, e vou fazer o grampo, né? Vou medir mais ou menos o tamanho do grampo para eu saber o tamanho que eu vou fazer ele. Fazer ele mais largo, porque a planta é grande, ó. Então fez o grampo aqui, olha. Então o grampo tá feito. Agora eu vou prendê-lo no isopor que tá lá embaixo. Então, pronto. Ali eu tenho mais um rizoma, né? Então são 3 bulbos, né? Então são 3 bulbos. Então tem um bulbo, um pedaço do rizoma, mais um bulbo e outro pedaço do rizoma. Então o que eu vou fazer? Eu coloco 2 grampos, né? Naquela parte do rizoma que está ali aberta, para justamente ela ficar bem fixa mesmo, para ela não ter nenhum tipo de problema dessa planta se soltar quando eu for regar ou quando eu for manuseá-la, né? Então ali, ó. Pronto. E a planta tá aqui, ó. Tá bem fixa, ó. Quando eu for jogar água nela, não tem problema, ela não vai se soltar e ela tá aqui bem fixa. Então, tá aqui o plantio da Coleogyne pandurata com esse novo substrato, né? Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui, pronto, para ficar toda ela preenchida. Pronto. Se quiser colocar ali. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí.
Principalmente a questão desse novo substrato, dessa nova mistura de substrato que a gente tem utilizado, né? Então, é uma mistura aí que a gente faz com casca de pinos, que já vem normalmente misturada com carvão, né? Casca de pinos número 2. Eu utilizo também a casca de arroz carbonizada e utilizo também a turfa mais a perlita, né? Então, nesse substrato eu faço a seguinte mistura. Coloco 6 partes da casca de pinos misturada com carvão, 2 partes da casca de arroz e 2 partes da turfa com perlita. E aí faço essa mistura. Ela pode ser uma mistura que eu faço ela seca, não tem necessidade de molhar para fazer a mistura, e aí eu utilizo nos vasos. Hoje já tem muita gente utilizando essa mistura, principalmente aí nas catleias também, onde que eles colocam uma quantidade maior de casca de arroz. Então tudo vai depender aí do tipo de planta, do gênero que você está cultivando, onde que você vai aumentar ou não aí essa questão da casca de arroz ou da casca de pinos, né? Então eu conheço cultivadores que utilizam 10 partes da casca de pinos para 2 de turfa e 2 de casca de arroz, mas tudo aí vai dependendo das plantas, da forma que você cultiva, o que é interessante esse substrato. Você vai adequando ele aos tipos de orquídeas que você vai plantar e à sua forma de cultivo, tá bom? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá joia, pessoal? E espero que vocês tenham gostado.